Boa noite a todos, que o nosso Mestre Senhor Jesus possa nos abençoar. Hoje nós vamos conversar, estudar um pouco sobre mediunidade. Um tema instigante, um tema que eu particularmente posso dizer que sou apaixonado. E ainda mais quando nós conjugamos a mediunidade com os propósitos do Evangelho de Jesus. É, sim, um dos instrumentos oferecidos por Deus para a redenção da nossa humanidade. Então eu queria trazer aqui para vocês uma discussão sobre mediunidade, nessa visão desse alinhamento com as propostas cristãs, tentando ao máximo tirar o sentido piegas, o sentido puramente religioso, o sentido puramente dogmático que muitas pessoas, muitas instituições e algumas vezes até no meio espírita também eles trazem. Vamos tentar entender o que é verdadeiramente a mediunidade, passando em visita às principais obras básicas da doutrina espírita. E depois a gente vai ver que o espiritismo, gente, não faz sentido. Nós que estamos aqui hoje, vinculados à doutrina espírita, buscando aprender, buscando estudar, e colocar o espiritismo apenas como uma religião, quase como um dogma. O espiritismo ele tem que estar vivo no nosso dia a dia. Não basta eu chegar aqui, ouvir, tomar um passe, tomar uma água fluidificada, fazer as minhas preces, e ao descer a escada, ao entrar dentro do meu automóvel, todos os preceitos, todos os conteúdos, todos os princípios que eu estou estudando, que eu estou aqui numa noite quente de domingo, não faz sentido. Essa é uma das propostas que eu queria instigar em vocês, e que eu fico tentando também instigar em mim, de que a cada dia, a cada momento, a cada situação que a vida me ofereça, como desafio, eu possa buscar essa ferramenta maravilhosa que é a doutrina espírita e colocar ela em ação, colocar ela em prática. Então a proposta aqui hoje é a gente trazer a mediunidade, conhecer o que é a mediunidade, conhecer a minha mediunidade e ver como que eu consigo utilizar esse instrumento para melhoria da minha vida, para melhoria da vida nas situações em que eu convivo, seja na minha casa, no meu trabalho, na sociedade e na transformação desse mundo que parece que às vezes a gente pensa que ele está um pouco meio louco, um pouco confuso, mas a gente vai ver que tudo isso tem um sentido, tem uma razão, e que esse momento, o uso adequado e direcionado pelos princípios cristãos da mediunidade, vai facilitar da gente atravessar esse momento conturbado que a vida nos oferece. Então, para que a gente consiga efetivamente utilizar de forma adequada essa ferramenta, a gente tem que entender o que ela é. Porque muitos de nós temos muitas dúvidas ainda, isso é normal. Principalmente aquelas pessoas que estão adentrando a doutrina espírita, recentemente. Então nós nos perguntamos, o que é realmente mediunidade? Qual que é o conceito de mediunidade? E nós vamos trazer um conceito bem básico, mas que mesmo com essa síntese que é trazida aqui, a gente vai começar a ver determinadas situações que a gente já vai começar a desmitificar um pouco isso na nossa cabeça.
Então, os espíritos, trazendo o resumo que eles nos trazem, eles nos falam que a mediunidade é uma faculdade, que ela é uma faculdade orgânica, inerente ao homem. Então, a mediunidade é como a visão, como a audição, como o olfato, como o tato. É uma faculdade humana que permite a interação, a comunicação do mundo espiritual com o mundo material. Então, isso já é uma grande novidade e já é uma transformação que o Espiritismo está trazendo no pensamento da nossa humanidade, porque quando o Espiritismo surge, Allan Kardec o define como uma ciência. E está lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1. Não vim destruir a lei. E Kardec fala o seguinte, que o Espiritismo é a ciência nova, que vem através de fatos e provas irrecusáveis, comprovar a existência de um mundo espiritual e as suas relações com esse mundo em que nós vivemos. Isso aí é revolucionário. Se nós começarmos a nos enxergar como espíritos e não simplesmente como um corpo de carne, que daqui a alguns anos, alguns dias, não sei lá, ou horas, vamos até bater na madeira, que eu possa desencarnar, isso aqui vai acabar. Mas eu, espírito, continuo. Aí a dimensão de valor, se nós começarmos a introjetar isso na nossa personalidade, na nossa maneira de agir e de pensar, a nossa noção de valor, ela muda muito. Ela muda demais. Ela muda demais para o jovem, né, Samu? O Samu, ele não tem só 17, 18 anos. O Samuel é um espírito milenar, que tem várias e várias conquistas. E eu conheço o Samuel, é da nossa mocidade. E ele já sabe que ele, como um espírito reencarnado nesse mundo, os seus valores não são só os valores que a sociedade hoje acha que o jovem deve buscar. Que é o curtir, que é o divertir, que é estudar para ser sempre o melhor de todos. Ele já desperta valores nele, que ele tem que despertar valores espirituais e que às vezes são muito superiores a esses que a sociedade nos impõe de maneira até cruel. De ser o mais bonito, de sempre ter a namorada mais bonita, de ter o tênis mais bonito. Imaginem o que isso faz na cabeça dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Mas o Samuel já sabe, né, Samuel? Estou jogando a pressão em você, né? Ele já sabe que isso é importante. É importante namorar, é importante divertir, é importante estudar, é importante ter um bom emprego, é importante ter uma boa causa, uma casa, é importante ter dinheiro. Mas ele sabe que tem outros valores que são eternos e imutáveis e que não vão perecer na minha morte. Então, essa proposta que o Espiritismo traz, em que desvenda esse mundo espiritual e fala, olha, você tem um instrumento, você tem uma ferramenta que faz com que você possa se relacionar, se comunicar e ter uma interação constante com esse novo mundo. Com esse novo mundo, que até então era assim, era dogmático. Você tinha um céu, um inferno. Se você fosse bonzinho, você ia para o céu. Se você fosse mal, você ia para o inferno. Se você fosse mais ou menos, aí eles não sabiam para onde ir, inventaram um purgatório e você ia para ele. E a criança que nascia e morria em tenra idade,
como ela não podia ter sido nem mal, nem bom, nem mais ou menos, inventaram um limbo e esses espíritos ficavam ali pela sua eternidade. Então, a faculdade mediúnica é uma faculdade que transcende, que nos conclama a buscar saltos elevados na nossa relação de vida. Ela não é uma simples faculdade que a gente vem aqui, pega uma receita, toma um passe, porque o passe é uma faculdade mediúnica de efeitos físicos, categorizada por Allan Kardec. A fluidificação da água é um fenômeno mediúnico de efeitos físicos, categorizado por Allan Kardec. Mas ela é uma faculdade orgânica, que é inerente ao homem, e que aquele que nasce médium, desencarna médium. Isso já é uma dica. Não adianta. Se você nasceu médium, principalmente com a capacidade de visão, da vidência espírita, porque tem uma coisa muito engraçada, gente. Aquela pessoa que é médium, que vê espírito, ela fala assim, gente, tira isso de mim, pelo amor de Deus. E aquele que não vê, fica doido para ver. Mas aquele não quer ver, não? Você está vendo um tanto de espírito aí, só que eles são encarnados, né? Então, é importante, até nesse conceito aqui inicial, a gente entender isso. Que todos nós que nascemos como médium, por exemplo, aquele que psicografa, ele nasce com organismos e predisposições orgânicas e psíquicas para desenvolver a psicografia. Se você não nasceu com essa predisposição orgânica para psicografar, não adianta você pôr a mão no rosto, rezar, pedir a Jesus que você não vai psicografar. Mas se você nasceu com a capacidade da audição, aí sim você vai conseguir ver, ouvir, né, os espíritos. Passando um pouquinho mais à frente, e esse aqui, todo curso, toda aula, toda a palestra de mediunidade que eu vou falar, eu falo desses 3 elementos básicos para que a gente identifique se um fenômeno é mediúnico ou não. Aqueles que já ouviram isso, desculpem, mas isso aqui é importante demais. Para tudo que você falar de mediunidade, você tem que lembrar disso. Que para que exista a mediunidade, existem 3 elementos principais para que ocorra essa interação do mundo espiritual com o mundo material. É bem básico. É o espírito, o médium e o que a gente chama de sintonia. O espírito representa o elemento lá do mundo espiritual, daquilo que Kardec nos trouxe como o processo de comunicação, né, da existência do mundo espiritual. O médium vai estar aqui entre nós, e a sintonia, que vai propor essa ligação entre esses 2 mundos. Então, tudo que for, você falar assim, ó, isso é mediunidade, vai ter um espírito, vai ter um médium e vai ter uma sintonia. Ah, tem ali uma pessoa que viu um espírito materializado. Ali tem um espírito, tem um médium e tem sintonia. Ah, uma mesa saiu voando aqui, saiu mexendo. Isso acontecia no início lá, né, quando Kardec codificou o espiritismo. Ali tinha um espírito, tinha um médium e tinha sintonia. Aqui, quando tem um médium psicografando o nosso receituário, nossa orientação mediúnica, tem um espírito, tem um médium e tem a sintonia. Sem isso não é mediunidade, ok? Então, um pouquinho mais à frente, é o que eu vou falar agora para vocês, para todos vocês, e para mim também, principalmente. Isso aqui é importante. A conversa de hoje sobre mediunidade e Jesus é para esse povo todo. É para nós. É para todo mundo. É para a humanidade, tem que entender isso. E o Kardec trouxe, no seu capítulo 14, quando ele fala de médium. Quem é médium? É uma pergunta que às vezes todo mundo faz. Será que eu sou médium? Então vamos ver o que o Kardec fala. Todo aquele que sente, num grau qualquer, seja ele sentir a sua mão mexendo na hora de psicografar, seja ele vendo um espírito, seja ele sentindo às vezes um arrepio, seja às vezes ele sentindo uma sensação de alguma coisa passando atrás dele,
ele olha e depois não vê, não tem nada. Seja ele ouvindo uma voz no seu ouvido e fala assim, não faz isso. Olha, olha, não vai não. Tem vezes que a gente é teimoso, né? Eles insistem. Olha, eu já te avisei. Aí você não escuta, ele fala com sua mãe, né, Samuel? Leva a blusa de frio. Aí Samuel, não vai fazer frio, mãe. Aí o Samuel não leva a blusa de frio, cai uma geada, né, Samuel? Às vezes acontece assim. Então são vários, né? O grau que a gente diz dessa influência do Espírito, ele vai ali do 0,001 até o 9999, 100%. Tem aqueles, ontem até a gente estava ouvindo, para preparar esse estudo, uma palestra sobre o Peixotinho, que era um grande médium de efeitos físicos, que materializava, ele era um instrumento para que os espíritos se materializassem, né? E fizessem os tratamentos espirituais, as curas. Haroldo Dutra Dias disse que foi fazer uma palestra no Rio de Janeiro e encontrou com a filha de Peixotinho. Peixotinho já é falecido. E ela dizia que na casa delas os espíritos se materializavam e conversavam com os familiares encarnados. Sheila participava do culto cristão no lar. Olha a intensidade desse fenômeno mediúnico. Mas você pode ter um fenômeno mediúnico de uma inspiração. Eu posso, não sendo leviano, eu posso afirmar quase que categoricamente que a maioria de vocês, nesse momento, estão sendo inspirados por amigos espirituais, às vezes espíritos familiares, em problemas específicos da vida de vocês, nesse momento, nessa reunião. Às vezes muitas coisas que não tem nada a ver com o que vocês estão falando, o que eu estou falando aqui hoje, mas os espíritos, nesse processo de estar buscando tratamento, essa busca, né, dessa relação aí entre esses dois mundos, e de utilizar a mediunidade como essa ferramenta de progresso, de consolo, de auxílio, possivelmente alguns espíritos estão aí inspirando vocês para a lida dessa semana que se inicia. Então ele diz que todo aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos, por esse fato é médium. Então é para esse médium que nós estamos trazendo essa notícia hoje, esse estudo hoje da mediunidade com Jesus, né? Essa faculdade é inerente ao homem, ele reforça aquele conteúdo que nós trouxemos. Não constitui privilégio, portanto, exclusivo de ninguém. Ou seja, existe médium em qualquer lugar do mundo. Médium não é só no centro espírita. Não foi o espiritismo que criou a mediunidade. Não foi o espiritismo que criou o médium. Pelo contrário, foi através do estudo dos fenômenos mediúnicos, através do estudo dos espíritos, que o Allan Kardec funda esse patrimônio da humanidade, que é o espiritismo. E ele, fazendo um bom direcionamento do uso da mediunidade, ele traz todo esse compêndio que é a doutrina espírita. Na época da Grécia, existiam médiuns, os pitons, os oráculos, as pitonisas, eram consultadas para saber sobre a guerra, sobre a colheita, sobre questões comezinhas do dia a dia. Ontem, indo para minha casa, eu me deparei num poste todo adesivado de um cartaz: trago a sua mulher, o seu amor em 3 dias e cobro só depois do serviço pronto e garantido. É médium? Pode ser que sim, que seja médium. Ela tem essa relação com o mundo espiritual, ou ele tem essa relação com o mundo espiritual? Tem. Existem médiuns honestos, existem médiuns desonestos. Existem médiuns
de extremo grau intelectivo, e existem médiuns com nenhuma ou quase nenhum desenvolvimento intelectual. Quando eu era pequeno eu ainda sou, mas quando eu era mais novo, minha mãe nos levava numa benzedeira, que pegava aqueles ramos, fazia algumas orações e saíamos de lá com a espinguela curada. Entrávamos com o ventre virado e saímos de lá com o ventre perfeito. Médium? Sim. Mediunidade? Sim. Porque existe médium em tudo, em qualquer lugar. Eu tenho médium bandido, eu tenho médium honesto, eu tenho médium trabalhador, eu tenho médium preguiçoso. Eu tenho médium na Igreja Católica. Eu tenho médium nos centros, nos grupos evangélicos. Eu tenho médium na política. Eu tenho médium nas grandes organizações que comandam a nossa humanidade. Porque a mediunidade, esse intercâmbio com o mundo espiritual, não é um privilégio de nós espíritas. Não é um privilégio nosso. E cada dia mais médiuns aparecerão. Mais pessoas irão despertar esse intercâmbio com o mundo espiritual, porque faz-se necessário que no processo evolutivo do nosso planeta, que as mensagens superiores venham e que nós, como médiums, sejamos intérpretes dessas pleiades de espíritos superiores comandadas por Jesus. Porque Jesus dificilmente encarna novamente no nosso orbe. Jesus foi a segunda revelação da lei divina na Terra. Nos diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, em 1933, na cidade de Pedro Leopoldo, nas mãos amorosas de Francisco Cândido Xavier, nos traz o livro chamado A Caminho da Luz, que no seu primeiro capítulo nos diz que uma pleiade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor estavam construindo esse planeta. E um desses espíritos, Jesus. Para que nós possamos imaginar, tentar imaginar a grandiosidade desse ser chamado Jesus. Emmanuel, em outra obra, se eu não me engano, Caminho, Verdade e Vida, ele fala que Jesus faz parte da comunidade de espíritos solares do universo. Solares do universo. Então, meus irmãos, essa é a nossa missão. Sermos médiuns de Jesus. Porque todos nós temos essa faculdade que nos permite sentir, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Ah, mas lá de mim eu não vejo, eu sou igual um pedaço de pau, eu não vejo, não sinto nada. É médium. Às vezes é uma coisa sutil, mas que ela pode se tornar extraordinária. Você pode evitar um suicídio, sabendo ouvir, às vezes num grau mínimo, uma orientação de um espírito superior que se aproxima de você quando uma pessoa vem contar para você a sua desilusão em relação à vida.
Nesse momento, que médio que você vai ser? Qual influência que você vai receber? E o que você vai falar para ela? Às vezes, as pequeninas coisas são aquelas que vão ser as mais transformadoras. Não se menospreze, meu irmão. Você é filho de Deus. Por maior que seja a dificuldade que você esteja enfrentando nesse momento, confie. Levanta a cabeça. Vai passar. E você pode ser um agente de mudança, de transformação, não do mundo inteiro, mas às vezes de uma pessoa que nunca mais vai esquecer de você. Nunca mais ela vai esquecer de você. Eu me recordo um dia que no trabalho, e esse meu colega sempre me fala isso. Eu vou falar uma coisa de mim, gente, mas eu não estou querendo falar nada de mim. Eu sou aquele médiozinho que, assim, sabe? Também, sabe? Aquele. Igual o Chico falava. O Chico falava que ele era cisco. Imagina eu. Vai cortando o cisco assim, ó. E quando não der mais nada para cortar, o que sobrar sou eu. Mais ou menos da minha idade, mais ou menos os mesmos problemas. Casado, filhos. E aí ele me começa a narrar, né, questionar o problema que ele estava tendo no relacionamento com a esposa e que estava pensando em separar. Não é que o casamento, as relações, elas têm que ser eternas. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo dedicado a essa temática. Não separeis o que Deus juntou. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, olha para vocês verem como que a doutrina espírita é revolucionária. O Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito em 1861. E já tratava o tema do divórcio. E falava que o casamento não é imutável, mas que o casamento é um instrumento que Deus dá às criaturas para se sublimarem. No meu casamento eles falaram assim: se você quer ser feliz, não case. Olha o incentivo do meu casamento. Se você não quer ser feliz, se você quer fazer o outro feliz, aí case. Porque o casamento, como diz o Joana de Anjos, é como se fosse limar. Você conhece lima? Aquela coisa de ferro assim, ó. Limar as arestas. Essa é uma das funções do casamento. E às vezes é como se fosse aqueles porcos espinhos, né, Rodrigo? Tá tudo bem, mas tem hora que espeta. E aí eu lembrei muita coisa do que foi o dia do meu casamento, né? Tinha até o negócio do frescobol. Frescobol. Também teve o exemplo do frescobol. Que falava que o casamento não é tênis. Porque o tênis, o jogo de tênis, você quer vencer o adversário. Quanto mais longe você jogar a bola, melhor. Porque você tem chance de fazer um ponto e sair o vencedor. Já o frescobol, quem já foi em Guarapari nas férias? Pode ser que tenha alguém até que voltou de lá, né? Muitos jogavam frescobol, né? O frescobol você tem que fazer o possível e o impossível de manter a bolinha no ar, de colaborar com seu companheiro. Então ele falava, essa é a função do casamento. E aí eu mais ou menos lembrei disso aí. E lembrei de uma passagem de Joana que falava o seguinte, falando sobre as relações, que falava: olha, antes de novas descobertas e conquistas,
tente redescobrir aquilo que você já conquistou. E do nada, porque não é do nada, né? Às vezes é esse insight pequeno que vem, que o Espírito sopra na sua mente, de uma coisa que você já conquistou, que está dentro do seu cabedal ali, anímico. Eu lembrei disso e falei essa frase para o meu colega, da Joana. Antes de partir para novas descobertas e conquistas, por que não tentar reconquistar e redescobrir aquilo que já é seu? Ele falou, né, até hoje ele está casado. Pode ser que descase, isso não é a questão. Mas toda vez que ele me fala, ele fala, Vladimir, todo mundo que eu contava falava, por que você está com essa mulher ainda? Qual os espíritos que estavam, às vezes, influenciando, inspirando esses outros companheiros? Então, essa é a proposta da mediunidade com Jesus nossa, de todo mundo aqui, ó. Não precisa você psicografar, não precisa você materializar o espírito, mas essa é a proposta para todos nós que estamos aqui hoje. É de usar esse recurso que todos nós temos, porque ele nos diz aqui, ó, que todos são mais ou menos médiuns. Todos nós somos. Então vamos utilizar esse recurso no nosso dia a dia. Mediunidade não é só aqui no centro espírita, na casa espírita, não. Tem que ser na nossa casa, quando a gente levanta. Tem que ser no ônibus, tem que ser no metrô, tem que ser no trânsito. Um dos lugares mais difíceis de ser médium com Jesus é no trânsito. Muitos daqui vão sair, vão esquecer tudo que ouviu aqui. Na primeira fechada que ele tomar ali embaixo, pior que ele não xinga só ele xinga ele, a mãe, os parentes, todo mundo do outro. E para que a gente entenda, meus irmãos, como que esse processo, daquele conceito de espiritismo, da existência do mundo espiritual, das relações com o mundo material, que nós somos médiuns, que temos a capacidade de ter essa conexão com o mundo espiritual, olha só o que encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 459. Kardec pergunta, os espíritos influenciam em nossos pensamentos e nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Ou seja, é uma intensidade. É uma intensidade. Essa relação do mundo espiritual com o mundo material é intenso. É frequente, né, Rodrigo? É intensa. É diária. É cada momento nós estamos nos relacionando com o mundo espiritual e eles nos influenciando. Mas é muito importante que a gente saiba que essa influência, porque muitos de nós, às vezes, com essa cabeça baixa, eu sofro demais, essa vida é muito ruim, só acha que a influência espiritual ela só é negativa. E pelo contrário, nos diz no Livro dos Espíritos também, quando ele fala dos anjos guardiões, do espírito protetor, que todos nós aqui, todos nós, estamos 24 horas por dia sendo assessorados e conduzidos pelo nosso anjo guardião. E nesse momento nos inspirando, a cada momento nos inspirando para a tomada do caminho correto. Mas o que acontece? O processo, o mecanismo da mediunidade, ele nada mais é do que o processo de comunicação. Tem hora que a mãe do Samuel fala para ele,
Samuel, não te falei? Eu te falei, Samuel, eu te falei. O Samuel escutou? Não escutou. Porque você tem aqui um emissor, você tem um receptor. Esse aqui pode falar um punhado de coisas. Se esse aqui não tiver a fim de ouvir, ele não vai ouvir. Se você encasquetou na sua cabeça que você quer fazer aquilo, por mais que seu marido fale, não faz, não faz, não faz, mas você não quer, não adianta. Então, por isso que o terceiro elemento, eu tenho aqui o emissor, que é o espírito. Eu tenho aqui o receptor, que é o médium. Então, eu posso ter um espírito bom, me influenciando aqui, tentando me influenciar. Se eu não quiser, ele não vai influenciar em cima de mim. Da mesma forma que um espírito inferior que esteja querendo me influenciar negativamente, e eu tiver aqui não tendo essa recepção dessas suas emanações mentais, fluídicas, eu não vou ser influenciado por esses espíritos. Por quê? Porque não estabeleceu o processo da comunicação. E como é que chama esse processo da comunicação? Sintonia. Sintonia. Lembra dos 3 elementos? Emissor, espírito, receptor, médium. Se não fizer esse link, se não tiver a ligação que é feita através da sintonia, não há o fenômeno mediúnico e não há interferência espiritual. E essa mediunidade, gente, ela surge através de onde? Através da nossa mente, através do nosso sentimento, através do que nós realmente somos. A sintonia, ela reflete o que nós somos. Então a gente vai encontrar no livro, Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, no seu capítulo 1, ele fala que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. E quando a gente vai no livretinho do Emmanuel, que esse aqui tem que ser um livro quase que de cabeceira de todos nós, chama Pensamento e Vida, é um livrinho desse tamanhozinho. No seu primeiro capítulo ele fala que a mente é o espelho da vida. Então a nossa vida, em resumo, vai ser o que nós captamos como espelho e o que nós refletimos como espelho. É o resultado da nossa vida. Então a gente estudando lá o Pensamento e Vida, para entender como é que se forma essa sintonia de um espírito desencarnado para um médium, para nós que estamos aqui, que o reflexo esboça a emotividade. Então nós estamos aqui e recebemos uma inspiração, uma intuição, um reflexo externo, seja de uma entidade espiritual ou não. Mas especificamente tratando de mediunidade, vamos falar de um reflexo, de uma emissão de um pensamento, de um espírito. A gente recebe esse reflexo, isso é trabalhado no nosso sentimento, na nossa emotividade. A nossa emotividade, ela vai plasmar uma ideia. Quando ele fala plasmar uma ideia, que a gente vai utilizar os recursos aqui do fluido cósmico universal, dos nossos fluidos animalizados, do nosso ectoplasma, e plasma uma ideia. Quando a gente plasma uma ideia, essa ideia é materializada e ela é visível pelos nossos amigos espirituais. Já viram aquela revistinha da Mônica, quando ela pensa, faz uma bolinha assim, ó? É isso aqui. Aí, se a gente plasmar um sentimento de ódio, ai, que ódio, que ranço que me deu esse negócio. Quem que vem perto de você? E às vezes essa ideia, ela determina uma atitude, palavra e ação. Aí eu falo, que ódio. Levei uma fechada. Que ódio. E às vezes eu vou até numa ação, vou atrás dele, buzino. O que nesse momento eu fiz? Eu recebi um raio, eu recebi
uma vibração, eu processei aquilo dentro de mim, e dentro das minhas palavras, das minhas ações, o que eu estou fazendo agora? Refletindo. Refletir. Isso se espalhou. Determinados pensamentos, determinadas ações não ficam só aqui. Nosso irmão aqui lembrou nosso lar de André Luiz. André Luiz, quando ele retorna para sua casa, ele desencarna, chega no plano espiritual, era casado com Zélia, e o desejo dele era voltar para cá para ver Zélia, a esposa. E toda vez que ele tocava no assunto de Zélia com a mãe dele, a mãe, não, vamos esperar um pouquinho. Você não está bom ainda? Tenta se recuperar mais um pouco. Aí foi conversar com o Lísias, um enfermeiro que atendeu ele. Lísias, eu estava querendo ir lá em casa, ver meus filhos, ver minha esposa, Zélia, que saudade. Ah, André Luiz, vamos calmar um pouquinho, na hora certa você vai ter oportunidade de ir. Umas 3 vezes assim. Aí chegou o dia dele voltar aqui na Terra a primeira vez. Depois de uns 10 anos que ele havia desencarnado. Ele ficou 8 no umbral, mais 1 ano e pouquinho lá ficou 1 ano lá, então 9 anos depois ele retorna. Quando ele entra na casa dele, não tem um móvel mais da época dele. Não tem sequer um retrato dele. E ele já acha aquilo estranho. Porque essa é a concepção da transitoriedade da matéria, gente. Depois que a gente desencarnar, cheque não tem mais, né? O celular fica, com o Pix, com as contas correntes, tudo fica aqui. Não vai nada. Você vai levar uma roupa que ela vai ser deteriorada ali nos seus despojos. Sua fazenda, seu BMW, ou seu Fusquinha, ou seu Fiat 147, vai ficar tudo aqui. Não vai. E quando a gente volta, né, quando a gente desencarna, alguns vão ter uma lembrança rara da gente. Eles vão seguir a vida deles. Muitas vezes as viúvas vão casar novamente, vão ter novos companheiros. E foi o que aconteceu com a Zélia. Ela teve o 2º casamento. E lá encontrou, no leito de cama, o Ernesto, que era o 2º marido da Zélia, esposa de André Luiz, estava na cama doentado. E quando André Luiz viu aquilo, ele quase que desaba. Eu desenho essa cena na minha cabeça. Eu quase que vejo André Luiz sentado no canto do quarto, com as mãos assim, quase que chorando. Meu Deus, casou de novo. E aí ele encontra e fala assim, poxa vida, olha, eu sou um espírito, a vida dela está seguindo, o marido dela, o novo marido, está precisando de ajuda, mas eu estou aqui impotente. O que ele faz? Pensa. Ele pensa numa enfermeira chamada Narcisa, que estava na colônia espiritual de nosso lar, e pede ajuda para ela. Esse pensamento de André Luiz, que estava na cidade do Rio de Janeiro, atravessa esses espaços, a gente nem sabe qual a distância que está a cidade de nosso lar, segundo André Luiz, ela fica sob a cidade do Rio de Janeiro, vai até a cidade de Campos, mais ou menos. Em 20 minutos, quem está do lado de André Luiz e ajuda a auxiliar e curar o novo marido de Zélia? Narcisa. Em 20 minutos o pensamento dele chega lá. Estava vendo uma reportagem sobre a evolução tecnológica. Nos disseram os especialistas que o celular, o smartphone, ele tem uma duração de vida útil de no máximo 4 anos. Quem estiver gastando 14 mil no iPhone, pensa e repensa. Porque a tendência é que cada vez mais a tecnologia ela seja vestível e que todos os equipamentos eletrônicos sejam comandados pela emissão do nosso pensamento.
As redes sociais, ela como que desenham como que funcionam os pensamentos no mundo espiritual, como André Luiz mandou uma mensagem para Narcisa. Você publica agora, o mundo todo sabe. Funciona mais ou menos assim. Então, à medida que nós, nesse processo, vamos refletindo, nós vamos mandando notícia nossa para tudo quanto é canto. O Rodrigo manda mensagem do que é ele, para todo mundo. Leva o cartão digital, nem digital mais, não, o cartão espiritual para todo mundo. Olha, isso aqui sou eu, isso aqui sou eu, isso aqui sou eu, estou pensando nisso agora. O meu desejo nesse momento é agora. E quando você fala em desejo, você vai começar o quê? Assimilar os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Nós vamos achar o que nós buscamos. Se nós buscamos maledicência, preguiça, ódio, rancor, é o que nós vamos achar. Se nós buscamos amor, paz, alegria, fraternidade, é o que nós vamos achar. Se nós pensamos no bem, as pessoas que pensam no bem estão reunidas aqui agora conosco. E não só esse contingente de seres aqui encarnados. André Luiz, no livro Mensageiros, diz que numa reunião pública como essa, existiam 20 pessoas encarnadas, e ele olhava o espectro espiritual e contava mais de 100 espíritos encarnados. Então, geralmente, nós temos aqui o quê? Uns quase 100? 100 vezes 5, 500 espíritos encarnados, envolvidos nessa tarefa da noite de hoje. Mais ou menos usando a proporção de André Luiz. E o que nós estamos recebendo nesse momento? Onde que eu estou ajudando a vocês a despertar esse pensamento. Eu fiz um reflexo na cabeça de cada um de vocês, no coração de cada um de vocês. Vocês esboçaram um sentimento, vocês plasmaram uma ideia, possivelmente uma ideia boa. Porque nós estamos falando de amor, nós estamos falando de evangelho aqui dentro. E o que vocês estão recebendo? Quem está do seu lado agora? São pessoas de bem. São pessoas que querem o bem. São pessoas que querem melhorar. São pessoas que têm boas intenções. Então, sintonia é um acordo mútuo. Dize-me com quem tu andas e dir-te-ei quem és. Diga-me o que tu sentes que eu te direi quem és. Diga-me o que tu pensas que eu te direi quem és. Diga-me o que tu sonhas, disse Joana de Ângeles, que eu te direi quem és e quem que você está sendo acompanhado. Essa é a vibração. E por isso que nós temos que utilizar essa ferramenta chamada mediunidade, que vai fazer com que nós nos sintonizemos com esferas superiores para atingir o grande objetivo da humanidade, que é a transformação do nosso mundo íntimo como pessoas, como seres espirituais, mas, acima de tudo, de ajudar a transformar esse mundo que, principalmente nos tempos atuais de renovação social, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trata, dai de graça aquilo que recebestes de graça, que o nosso mundo está passando por um grande momento de transição, onde vários e vários espíritos estão sendo recambiados do umbral das trevas que circundam esse nosso planeta, e muitos deles estão tendo as últimas chances de reencarnar no nosso planeta, porque daqui a alguns anos estaremos já na plenitude da regeneração. A regeneração já começou. A regeneração começa no advento do Espiritismo. Isso está lá de forma clara, explícita no livro A Gênese, no seu último capítulo, Sinais do Tempo. A regeneração já começou. Nós vamos conseguir, então, com essa ajuda de todos esses médiuns sintonizados com Jesus, transformar essa humanidade, principalmente fornecendo aos nossos irmãos que jornadeiam conosco esse alimento espiritual que nós estamos sorvendo lá de cima e distribuindo a eles, no nosso caminhar, no nosso dia a dia.
O nosso tempo está acabando. Então, para a gente terminar, a gente termina falando de Jesus, né? Que é esse tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de guia e de modelo. Jesus não é um homem, Jesus é um ser que nós ainda não sabemos nem defini-lo exatamente diante de toda a sua grandeza. É esse Espírito que está totalmente alinhado e consoante à lei divina. Ele mesmo nos dizia: eu e o Pai somos um. Porque ele já dominava, ele já entendia e ele já sorvia de Deus e trazia para nós a lei, a verdadeira lei divina. Como diz Allan Kardec, ele era o Espírito Divino animado aqui na Terra. Então, a lei de Deus que ele nos traz é o caminho que nós, como criaturas espirituais, dotadas da faculdade do livre-arbítrio, nós vamos ter que escolher. Nós já sabemos. Existe uma lei única e verdadeira para a minha felicidade. Mas eu tenho uma escolha. Eu posso seguir por um outro caminho. Eu posso seguir por um caminho esburacado, cheio de pedras, de pedregulhos, de espinhos. Mas eu tenho já a direção trazida por esse guia perfeito que nos dá totalmente o caminho a ser seguido. E através desse caminho que eu vou ser feliz. Se eu me afastar dele, eu vou ser infeliz. Então, meus irmãos, mediunidade com Jesus é alterar essa nossa frequência espiritual e sintonizar no bem. É buscar a cada momento utilizar essa faculdade do ouvir para ouvir coisas do bem. É utilizar essa faculdade que nós temos para que nós possamos selecionar aquilo que nós falamos para o outro. Deixar de falar mentiras, maledicências, de levar ao outro palavras que rebaixem, que não incentivem, que desencorajam. Fora da caridade não há salvação. E terminamos com João, aquele discípulo, aquele médium de Jesus, que conseguiu entender toda a sua grandiosidade o Evangelho do Cristo. Na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 11, ele fala: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Isso nós já sabemos. Basta que nós, como eu disse no início, coloquemos o Espiritismo, o Evangelho em ação no nosso dia a dia. Porque essa mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Nos amemos. Tanto no falar, no ouvir, no pensar e no sentir. E que esse Jesus, esse mestre, amigo e Senhor de nossas vidas, nos fortaleça, nos dê coragem, alegria para enfrentarmos essa nova semana que se inicia, mas principalmente enfrentar esses desafios que a vida nos oferece. Muito obrigado a todos vocês pela paciência e o carinho com que nos escutaram. Que Jesus nos abençoe e boa noite a todos.